Fala nação, começando mais um vídeo aqui no Canto Rubro Negro. Hoje teve coletiva de Alex Brasil, diretor de futebol. Ele falou mais a respeito dos afastados e onde alguns jogadores vão treinar inclusive. Então já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho para notificação. Considera virar membro a partir de R$ 2,99. Se você não puder, não tem problema. Continua fortalecendo nesse momento complicado, deixando o like e espalhando o vídeo pra galera. Tem também o trabalho de hoje na Toca do Leão e a expectativa da volta de público. Bruno Reis, o prefeito da cidade, falou sobre isso. E mais uma vez é só começar a gravar que começa barulho de obra. É inacreditável isso. Mas enfim, eu sou Leonardo Santiago e vai começar mais um vídeo aqui no Canto Rubro Negro. Não que vá fazer falta, mas Guilherme Santos não deve voltar a atuar pelo Vitória por conta de uma lesão na coxa grau 2. A previsão é que ele seja liberado para voltar aos treinos em cerca de um mês, mas ainda dependeria do recondicionamento físico e por conta disso ele não atua mais na Série B pelo Vitória. Guilherme, que já estava na lista dos afastados, inclusive ontem, na verdade no vídeo de ontem. Dei a minha opinião sobre os afastados, se você ainda não viu eu vou deixar o card aqui desse lado para você assistir. Guilherme Santos fez 18 jogos e marcou apenas um gol e deu uma assistência. O gol dele inclusive foi contra o Internacional, o terceiro gol do Vitória naquele jogo que nos garantiu a classificação. Como eu falei, não vai fazer diferença, não vai fazer falta. Guilherme, que sempre teve muitas oportunidades e na grande maioria das vezes não entregou o suficiente, não faz a mínima diferença. Trazendo agora o número interessante do SV Stats. O tweet dele de junho fala o seguinte: apesar de ter apenas 18 gols e o segundo pior ataque da Série B, o Vitória tem um XG, ou seja, gols esperados, de 26,1. De acordo com as chances criadas pelo time, deveria ter feito quase 10 gols a mais do que tem na competição. Eu já vou comentar isso, vou transicionar a tela aqui. Para mim, esse XG está diretamente relacionado ao começo do campeonato, nos dois jogos que o Rodrigo fez, principalmente contra o Náutico, mas de um modo geral, a gente não criou tanta oportunidade assim. Para não ser injusto, em muitos jogos com Ramon, o Vitória criou muito, como foi contra o Goiás no Barradão, e teve outros jogos também no Barradão que a gente poderia ter ganhado se o time colocasse a bola para dentro. Fato é que isso só mostra a nossa situação. Até o meio do campeonato, o Vitória estava entre os 3 times que mais perderam chances claras na competição. Isso diz muito sobre o nosso ataque e a nossa ineficácia nesse setor. O SV Stats completa que o Vitória tem 324 finalizações no campeonato, é o 11º que mais finaliza na Série B. Mais finalizações do que o líder Curitiba, mais finalizações do que o Vasco e do que o CRB. Entre os times do Z4, o Vitória é o que mais finalizou no campeonato, o que só mostra o quanto a equipe é ineficiente, já que o Curitiba tem menos finalizações que o Vitória e consegue ser o líder do campeonato porque é eficiente, tem qualidade para criar a chance e fazer a chance, coisa que o Vitória não tem feito. Por isso a nossa situação é tão delicada. Se até o meio do campeonato a gente tinha uma estatística que o Vitória era dos times que mais perdiam chances, agora a gente tem outra estatística. O Vitória é top 6 em finalizações erradas, com média de 8,5 finalizações erradas por partida, e a gente não marca gol há mais de 500 minutos. Pois é. São no total 529 minutos em branco, e o nosso último gol foi na derrota por 2-1 diante do Remo, gol de Marcinho, e desde então, desde aquela virada, tudo desandou. O Vitória tem 18 gols em 28 partidas, uma média de 0,64 gols por jogo. Só o Brasil de Pelotas consegue ter números piores. E agora, para quem tem mais esperança do que eu, vou falar dos confrontos diretos e de como isso pode mudar a vida do Vitória no campeonato. Eu vou transicionar a tela aqui. Os próximos 4 jogos do Vitória na Série B são Confiança no Barradão, Sampaio Corrêa fora, Brasil de Pelotas em casa e Ponte Preta fora. Lembrando que disso daqui, provavelmente o Vitória joga na pré-copa do Nordeste entre o jogo contra o Sampaio e entre o jogo do Brasil de Pelotas, tá bom? Aqui talvez esteja a vida do Vitória na competição e qualquer tipo de reação passa por ganhar diretamente do Confiança no Barradão, por conseguir pontuar fora de casa contra o Sampaio, por ganhar do Brasil de Pelotas no Barradão e por que não tentar ganhar da Ponte Preta em Campinas, já que o nosso retrospecto lá ultimamente não é ruim. E é claro que a gente pode falar aqui dos outros adversários, mas não adianta nada porque o Vitória tem que fazer a parte dele. Tá na hora agora de falar do campo, já que Pablo Siles voltou à transição e o Wesley Piontek ainda está nela, e depois eu vou trazer o que Alex Brasil comentou na coletiva. Vamos lá. Com Pablo e Wesley na transição, Vitória faz ajustes em preparação para pegar o Confiança e as equipes se enfrentam neste sábado às 19 horas no Barradão pela Série B, em dia de coletiva da diretoria para falar dos atletas que não fazem mais parte dos planos. O elenco do Vitória voltou aos trabalhos na manhã desta terça-feira. Antes do treino com bola, jogadores e comissão técnica se reuniram no gramado, depois o grupo foi dividido em 2, com Ednilson Senna. Os titulares treinaram enquanto os demais realizaram atividade com ênfase no
aprimoramento do passe. Pablo Siles está recuperado da porrada que tomou no tornozelo do trauma e está em transição, assim como o Wesley está na transição. Também o Wesley, como eu sempre falo aqui, pode ficar em transição eternamente. Antes de falar da coletiva de Alex Brasil, eu vou trazer o que Bruno Reis, o prefeito de Salvador, falou nesta manhã a respeito da volta do público aos estádios. Vamos lá. De acordo com o prefeito, a expectativa é anunciar a volta do público aos estádios ainda essa semana. Segundo o prefeito, os protocolos já foram definidos pela Secretaria Municipal de Saúde. E aqui a gente tem as aspas do prefeito. Conversamos semana passada, eu e o governador Rui Costa, que se manifestou contra a semana passada o retorno, sobre o assunto e combinamos que se os números da pandemia caíssem essa semana, poderíamos voltar. Desde semana passada, a Secretaria de Saúde do município já tinha discutido com os clubes e validado os protocolos. Agora, está discutindo com a Secretaria de Saúde Estadual para fechar esse protocolo. Caso haja uma redução dos números, a expectativa é anunciar a volta do público aos estádios essa semana ainda. É isso, vamos aguardar essa semana se já podemos ter novidades. Eu não sei se para a partida contra o Confiança já neste sábado a gente teria público no Barradão, mas contra o Brasil de Pelotas dia 23, aí com certeza a gente já pode ter público de fato no Barradão. Lembrando que Rui Costa já falou que vai exigir as 2 doses da vacina, então eu, por exemplo, não poderia ir nesse sábado, já que eu só tomei uma dose. Tá na hora agora de falar da coletiva de Alex Brasil. Vamos nessa, vou transicionar a tela aqui. E sem falar critério, diretor do Vitória revela destino de grupo que não será aproveitado. Ronan, Mateuzinho, Samuel Granada, Vico, Gabriel Inocêncio, Guilherme Santos, Sérgio Mota e Gabriel Bispo não fazem mais parte dos planos para a temporada. Pois é, Vico também não faz mais parte. Ontem a gente pôde ver que dependia da sua recuperação do seu estado físico, porém hoje já está confirmado que Vico não atua mais pelo Vitória esse ano. De acordo com Alex Brasil, não houve nenhum tipo de discriminação. Claro que um elenco com 57 atletas, juntando a equipe sub-23, tivemos a coerência de fazer essa divisão desse grupo de transição. Não houve nenhum afastamento. Vão fazer atividades com o grupo de transição, o que é natural, ou seja, os atletas afastados vão treinar com o sub-23. Tomamos essa decisão juntamente com direção e comissão técnica, consultamos o departamento jurídico e de nenhuma forma o Vitória está correndo risco de problema futuro. Tivemos toda essa preocupação e ainda tem o caso de Vico, como a própria matéria traz aqui. No caso de Guilherme Santos e Vico, eles não vão ser mais aproveitados porque estão em recuperação de lesão e há pouco tempo para estarem na melhor condição para ajudar o clube. Já Marcelo Alves, que também estava naquela dúvida se seria aproveitado ou não, está em tratamento, mas ainda pode ser aproveitado sim na Série B. Uma coisa muito interna, a gente tomou essa decisão simplesmente para ter a condição de trabalhar para que possamos tirar o Vitória dessa situação. Guilherme Santos e Vico estão no departamento médico, mas não tem tempo hábil até se condicionar. Imagine quanto tempo Vico está no DM e ainda não tem tempo de se condicionar até o campeonato acabar. Vão trabalhar nesse grupo de transição quando estiverem aptos. Mateuzinho, Gabriel Bispo, Sérgio Mota, Ronan e Gabriel Inocêncio. Os demais atletas são oriundos da categoria de base que estouraram as idades. E ele ainda falou com relação a Ronan. Ronan é um grande profissional, uma decisão tomada juntamente com direção e comissão. Não posso entrar no mérito de relatar os fatos. Ronan teve suas oportunidades bem menos do que os outros, é verdade. É uma opção. As decisões foram tomadas internamente com a direção e a comissão técnica. E de resto aqui da coletiva, o que tem de interessante é sobre o caso Pedrinho, e ele fala que a situação está sendo tratada diretamente por Luiz Henrique. No momento oportuno vai dar a solução desse caso, até agora nada. Vico, que passou muito tempo machucado, entrou na partida contra o Vasco naquele dilúvio com um gramado pesado, acabou se machucando de novo, e agora daquele jogo pra cá, ele não tem condição de entrar em campo pelo Vitória até o final do ano, porque não tem tempo hábil para se recuperar. Imagine. A gente que sempre falou aqui que falta faz Vico naquele lado direito, Vico é titular. Pois é, agora a gente vai ter que se acostumar com provavelmente Marcinho na esquerda e Fabinho ou David na direita, porque Vico não atua mais pelo Vitória esse ano, que é uma pena porque ele 100% poderia nos ajudar. E você, o que é que você achou disso tudo? Deixa aqui nos comentários, tá? Então é isso, nação, esse foi mais um vídeo por aqui, espero que tenham gostado, não esqueçam de deixar o like, tamo junto mais uma vez, obrigado por fortalecer nesse momento complicado e que as coisas melhorem, um abraço.